Que bênção, graças a Deus. Que noite bonita e abençoada que a gente está vivendo aqui na Bethesda, diretamente da minha sala aqui da Igreja Bethesda sede, do meu escritório, que foi improvisado, organizado para a gente poder se encontrar. Então você está aqui no meu escritório e nós estamos aí na sala da tua casa, na varanda da casa de praia. Eu não sei exatamente onde você está agora participando desse culto. E nós estamos juntos na fé, reunidos no amor, na graça de Deus, reunidos na esperança que o Evangelho é capaz de produzir aos nossos corações, nos nossos corações. Nós estamos aqui num grupo muito animado. Eu quero agradecer ao Felipe, que privilégio, hein, gente? Nesse domingo de carnaval, ter o Felipe entrando em casa com esse vozeirão dele, abençoando o nosso coração. O Johnny, que conduziu e orientou essa nossa reunião. E aqui na equipe, cuidando de toda a preparação, a transmissão, o nosso Flávio empolgado, Flávio empolgadão. Eu não sei se teve uns ecos aí, teve alguns ecos. Pois é, então foi ele, viu? Para empolgar, para aumentar a alegria. A alegria do Flávio é colocar eco na voz do pastor Márcio Cardoso. O Nilo está aqui, também participando. O nosso cientista econômico, o Thales de Araújo Cabral, meu filho querido. Estamos com muita alegria. E eu quero dividir com você a palavra de Deus. A gente está vivendo uma época que é muito boa, que é muito especial, que é da brasilidade, que é o nosso carnaval. E eu queria te dar algumas notícias sobre o carnaval. Notícias boas. Primeiro, carnaval não é uma festa pagã. Essa é um equívoco, é uma distorção, por que não dizer uma ignorância da história. Segundo, carnaval não é festa da carne. Festival da carne, carnaval. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Carnaval é uma festa cristã. É uma festa que foi originada no catolicismo. E claro que reuniu outras festividades pagãs, festividades da Babilônia, festividades egípcias, de outras nações do mundo, que foram reunidas, como tudo na humanidade. É a reunião de muitos elementos que são adaptados, reinventados, também a festa de carnaval. Mas carnaval significa carnes levale, que é tirar a carne, ou seja, jejum. Carnaval é jejum, porque se você conhece um pouco do calendário cristão, você sabe o que acontece no dia seguinte do carnaval. O carnaval é terça-feira. Então, hoje, domingo, ainda não é carnaval. A gente, na tradição, no costume, já festeja desde então. Em Salvador está desde dezembro. Recife, Fortaleza também não está diferente, não. Mas, na quarta-feira, que a gente chama de quarta-feira de cinzas, é exatamente o dia em que se inicia a quaresma, que é um tempo de purificação. Né? Tira a carne, porque é jejum para purificar o corpo, purificar-se para culminar na paixão de Cristo, né, no gesto sacrificial de Jesus da Semana Santa. Você sabe que Carnaval e Semana Santa são datas comemorativas que estão relacionadas, são ligadas uma à outra, tem a ver com o calendário lunar. Eu entendo pouquíssimo do assunto, mas 40 dias depois do Carnaval é a Sexta-feira da Paixão. E aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito bacana, não poderia ser diferente, porque uma das características do Carnaval era a inversão dos papéis sociais. Não é? Em que os escravos, os prisioneiros, os empregados, eles se vestiam como seus patrões, né? E viviam naquele momento a fantasia de não serem tão pobres, tão sofridos, tão desafortunados. Isso era feito com muita festa. No Brasil, os povos africanos trouxeram a brincadeira de pintar o rosto e de jogar pó. Né? Aqui no Ceará o pessoal chama de mela-mela, não é isso? Que acontece em algumas cidades, já não é mais tão forte como era antigamente, mas ainda acontece em algumas cidades. Tinha também um sentido, e aí a gente deve isso ao catolicismo, de exagero mesmo. Já que ia
passar 40 dias jejuando, sem poder fazer nenhuma estripulia, aí no carnaval fazia tudo, dava vazão à carne, para poder o pessoal não ter desculpa de não se purificar a partir da quarta-feira de cinza. Bom, gente, isso aí foram elementos históricos que constituíram essa festa. Mas a festa significa o que ela significa. E no nosso país significa o povo na rua, dançando, brincando, festejando. Sim, mas tem gente que exagera, que faz bobagem, tem violência no trânsito, tem gente que fica embebedada, que se droga. Ok, existem essas questões e a gente lamenta que elas existam. Mas o que tem mesmo é esse povo brasileiro bonito, feliz, enchendo o coração de alegria e comemorando. Se você teve a oportunidade, se você gosta, eu quero te dizer que você está abençoado na sua alegria, tá bom? Eu tenho uma palavra para abençoar o seu coração. A nossa intenção hoje é a de driblar, né, as distâncias que temos, que são inevitáveis. Um feriado desse tamanho, as pessoas viajam, vão para casa de praia. Aqui em Fortaleza vão para Guaramiranga, Mulungu, né, vão para Ubajara, vão para o litoral. Alguns vão para descansar, para dormir, outros vão para brincar no carnaval. E a gente não tem como se encontrar. Então a gente tomou a decisão de fazer esse culto agora, domingo, a partir de 18 horas, para a gente poder se ver e trazer para o coração isso que nos faz tanta falta, que é a percepção da presença de Deus, do amor de Deus, trazer esperança para as pessoas. E eu não duvido que na altura do campeonato, já depois do segundo dia de festa, existam pessoas desencantadas, cansadas já cansaram o prazer, né? Cansaram o prazer, já não tem muito gosto e talvez até deprimida. E eu espero que essa palavra que eu vou trazer, eu espero que esse tempo de culto a Deus e de oração possa abrigar o teu coração, abrigar você, te acolher na sua dor. Você que está no movimento de festa, que bom que esse tempo seja um tempo de santidade, de beleza, de graça de Deus na sua vida. Desde o início do ano, eu iniciei uma série de reflexões a respeito da oração, a partir do Salmo 1. E eu quero dar continuidade hoje. Hoje, na verdade, a gente conclui. Eu particionei, né? Reparti o Salmo 1 em três pedaços temáticos para a gente pensar a nossa oração. Eu quero ler com você agora. Diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos. Olha quantas negações, olha quantas negativas tem nesse texto. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, já é a quarta negação. Seu prazer está na lei de Javé, na Torá, e medita sua lei dia e noite. E aí a imagem tão linda, que é uma imagem de vida bem vivida, a vida que todos nós desejamos. O verso 3. Ele é como árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os injustos. Não são assim. Pelo contrário, de novo a negação. São como palha que o vento arrebata. Por isso os injustos não ficarão de pé no julgamento. Essa imagem do julgamento, que é uma imagem antiga, ela nos dá a percepção de que na vida, cedo ou tarde, a verdade ela nos reivindica. Cedo ou tarde, a tua verdade vai pedir de você prestação de contas. Não dá para adiar os seus limites, não dá para adiar a sua verdade. Nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Aí ele diz, porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos
perece. Eu quero orar com você nesse momento. Se você está aí em casa, na cozinha, na varanda, não sei. Se é possível, coloque a sua mão assim no coração, num gesto de quem se dedica, de quem se toca com a presença de Deus, se deixa tocar com a presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesse domingo com o nosso coração feliz por podermos experimentar a Tua presença. Nós sentimos uma enorme necessidade de experimentar essa prática que é milenar, que é desde sempre, da fé, da espiritualidade, que é a oração como fonte de vida, como fonte de serenidade, como fonte de profundidade, como fonte de beleza. Nós queremos, ó Deus, venha visitar o nosso coração, visita o coração desse homem que está em casa agora, visita o seu coração aflito, com paz, desta mulher com alegria. Visita-nos nessa noite de domingo, nesse domingo de carnaval, em nome de Jesus. Amém. Eu venho compartilhando o seguinte, que essa reflexão que eu passei a conduzir desde o primeiro domingo de janeiro, ela nasceu de uma perda, porque para mim, perda pessoal, e uma perda, eu diria, comunitária. Porque para mim a oração perdeu o sentido no momento da minha vida. Em um dado momento da minha vida, eu descobri que não sabia orar. Não sabia mais orar, que não queria orar. E que eu deixei de orar. Porque a minha ideia de Deus, a minha compreensão de Deus mudou. Não fazia mais parte da minha vida a ideia de um Deus que controla todas as coisas, porque Deus não controla todas as coisas. Uma frase que a gente usa para trazer alguma esperança, mas ela é uma frase desencontrada com a vida, desconectada. No mundo que tem favela, que tem violência, no mundo que tem desigualdade, injustiça, no mundo que tem Gaza sendo vítima de genocídio, a cidade de Gaza, as cidades da faixa de Gaza sendo demolidas com projetos de ocupação disfarçados de justiça, né? No mundo desse, Deus não está no controle, né? Também a ideia de um Deus que é um ser que, vez ou outra, é atraído pela nossa oração, pelo sacrifício que a gente faz. Ele vem e resolve o nosso problema. Por que isso não acontece? Né? Muitas vezes a gente ora, já orou, você também, que está aí agora me ouvindo, e a sua aflição não foi resolvida. E o seu problema não foi resolvido. E a pessoa por quem você orou, que você queria e precisava muito que ela não morresse, morreu. Então, essa ideia de um Deus que vem de vez em quando e resolve os nossos problemas, ou de um Deus que troca pelo nosso sacrifício o seu favor, é uma ideia horrorosa. Que não é a ideia de Jesus. Jesus diz que Deus é Pai. E o Pai, Ele ama os seus filhos, ponto. Então essa compreensão de Deus reivindica de mim uma outra ideia de oração. De uma oração que seja uma experiência de profundidade, uma experiência de santificação, de uma experiência de embelezamento da vida, de uma experiência com a minha verdade. Uma outra ideia de oração. E eu me amparei em um conceito de uma mística filósofa cristã da França, Simone Weil, em que ela fala que a oração é feita de atenção. E que qualquer tipo de atenção refinada, de atenção exercida, de atenção compenetrada, qualquer tipo de atenção é já um ensejo de oração. Já enseja oração, já enseja o encontro com Deus em nós, qualquer tipo de atenção. Portanto, a oração para Simone Weil
e foi com esse conceito que a gente vem trabalhando, ela é um exercício da nossa atenção. E isso faz todo sentido. Porque a gente vive num mundo que lucra com a nossa desatenção. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. A sua desatenção, que fica aí horas a fio, né, deslizando na tela, o teu dedo na tela, fazendo a tela deslizar na sua frente, e a cada 10 segundos tem um vídeo diferente e uma notícia diferente, e você já não sabe mais nem do que está vendo, você uma hora ri, uma hora perde o fôlego, né, se assusta, tem pânico, fica com raiva, e na verdade você não presta atenção em nada. Essa distração, ela é muito lucrativa. Veja, Facebook, Instagram, TikTok, Google, né, as chamadas Big Techs, elas ganham muito dinheiro com a sua desatenção. E os poderosos também precisam da sua desatenção. Porque gente desatenta tem a sua consciência facilmente sequestrada, é facilmente manipulada, é facilmente conduzida. Gente desatenta aceita que outras forças imponham a sua própria imagem, quem elas têm que ser, o tipo de gente que tem que ser. E aí a oração, ela é revoltosa. A oração bíblica, ela é revoltosa. Por isso o Salmo diz que não se assenta na roda dos pecadores, não anda no caminho dos injustos, não. Ao contrário, por quê? Porque a oração é revoltosa. Ela diz, eu não quero ser levado na manada dos desatentos, que são manipulados e que se perdem da vida. Eu quero viver com intensidade. É o que a oração faz com a gente. A gente não pode passar a vida orando. Então essa história de que a minha vida é uma oração, parece fofo, mas para mim não faz o menor sentido. Não, pastor, eu não fui para a igreja, fiquei em casa, mas a minha vida é uma oração. Mentira. Claro que não. Porque a oração, ela tem tempo, ela tem espaço, ela é parada, ela é ruptura, ela é renúncia, ela é negação, é sair, é ausentar-se para olhar para dentro, para se repensar, para se encontrar com Deus, para ouvir a voz de Deus dentro de nós. A oração tem esse sentido. E aí eu estabeleci alguns conceitos, eu vou apenas lembrar a vocês, porque hoje eu pretendo fazer a conclusão dessa caminhada. Primeiro eu disse, orar é subverter a ordem mundana e antivida da desatenção produtiva. A desatenção é antivida. Gente dispersa, desatenta, gente que se perde de si mesma, é gente que vive menos. É gente que morre em vida, que facilmente é flagrado no meio da correria sem saber por que está correndo, para onde que está indo, o que é mesmo que está fazendo da vida. E depois, e essa foi a fala que eu fiz na última vez que nós conversamos, eu afirmei que orar é ousar ser sua própria testemunha. Orar é tornar-se testemunha serena e maravilhada de si próprio. O texto diz, o seu prazer está na lei do Senhor. Alguém pode pensar assim, que é a pessoa, que a coisa que ela mais gosta de fazer é decorar a Bíblia. Não é nada disso. Não, pastor, nada disso. Tem nada a ver com isso. Não é decorar a Bíblia, não é saber a Bíblia, não é ter um versículo para cada situação. Tem coisa mais chata do que você estar perto de uma pessoa que a cada 30 segundos de conversa, ela tem um versículo bíblico. Ou então, quando você dá uma opinião, que é uma opinião inusitada, ela diz assim, mas qual é a base bíblica disso? Eu sei lá de base bíblica. Porque não é essa a ideia da Bíblia. A Bíblia não existe para ser bitola. A Bíblia não existe para ser um livro de regra. É outra ideia. A Bíblia é um livro de narrativas. É um livro que conta histórias boas e histórias muito ruins.
Você tem na história de Israel genocídio, você tem na história de Israel libertação, você tem na história de Israel perdão, você tem na história de Israel vinganças terríveis, não é? Então, quando fala meditar na lei, significa olhar para a sua história, porque a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, era um livro de muitas histórias, novamente, boas e ruins, bonitas e feias. E que, portanto, meditar nela era meditar na própria história. O hebreu que medita na Torá, ele medita no modo como ele chegou até aqui. O que foi que o trouxe até aqui? Quais foram as esperanças e quais foram os medos? Do que foi que ele fugiu? Como foi que ele se reencontrou? Quais são os seus memoriais? Quais são os marcos da sua existência? E, finalmente, eu anunciei, como nosso tema de reflexão hoje, que orar é não abrir mão de viver com mais leveza, de uma vida mais leve. E eu queria arrumar um pouco essa ideia aqui, porque existe existe um conceito meio embaçado aí sobre leveza de vida, né? Por quê? Porque alguém torna a ideia de leveza um absoluto, né? Você só está vivendo bem se você for leve. E não é verdade, porque há momentos que você experimenta peso. É o pesar, né? A gente diz, apesar dos pesares, né? Que é uma redundância com a finalidade de dizer que há momentos que a gente sente peso. O peso da responsabilidade, de você ter que fazer uma coisa que você não quer fazer, mas precisa, né? De você querer ir se divertir, mas tem que estudar. De você querer ir embora, mas tem um compromisso com alguém. De você sentir compaixão com a dor do outro. Não dá para você cuidar só de si mesmo. Tem alguém que está sofrendo perto de você, do seu lado, isso pesa. Paulo fala do peso de glória, que é exatamente essa percepção. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um exercício de não querer mais na vida. Isso é coisa de quem ora. Não querer mais na vida carregar peso tolo. Peso de ter que ser ou de ter que parecer o que não é. Peso de ter que estampar uma cara para satisfazer a demanda das pessoas à sua volta que não condiz com a realidade do seu coração. O peso de não encarar a própria vida, os próprios fracassos, os próprios problemas, os próprios medos. Portanto, eu fiquei entre dar o tópico que eu vou mencionar para você agora como tema e falar sobre essa leveza, e preferi falar sobre essa leveza. Mas o centro do que eu quero dizer hoje é que a oração, ela é o ato de não querer outra coisa além da verdade. Quem não quer encontrar a própria verdade, não ora. Só ora aquele que diz, chega de fugir de mim mesmo. Lembra de Jacó? Que é uma história delineada pela oração. Jacó tem o nome de enganador, e na verdade ele engana a si mesmo o tempo todo. Porque ele vive sempre daquilo que ele não é, né? Ele coloca pele de animal no braço, no peito, ele faz movimentos para parecer alguém que ele não consegue ser e ter privilégios e conquistas que não fazem parte da sua jornada. Ele termina fugindo e ele se encontra com Deus. Ele se encontra com Deus algumas vezes, até que ele, em retorno para casa, para reconciliação, num vale chamado Vale de Jaboque, ele manda à frente toda a comitiva e ele fica sozinho. É um texto mitológico, claro, ele é um texto carregado de simbolismo, de metáfora. Deus se encontra com ele e luta com ele. E
esse Deus que se encontra com ele, luta com ele, é uma metáfora da luta consigo. A luta dele com ele mesmo. A luta dele com a própria realidade, com o próprio coração. Não chamei a Siri aqui, ela está querendo falar. Está amarrada a Siri. Pronto. Ele se encontra com ele mesmo, né? E ele sai desse encontro com outra perspectiva. Eu gosto muito da maneira como Jesus desenha a oração, como uma percepção da verdade. A maneira como Jesus desenha a oração. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola. As parábolas de Jesus eram para virar o povo do avesso. Deixava ninguém quieto. Quando eu vejo alguém falando assim, Nené, você usa muita ironia, você perturba muitas pessoas, né? Você polemiza muito. Eu digo, lamento, sou seguidor de Jesus. Porque era o que ele fazia. E Jesus coloca nessa parábola como exemplo de uma oração que deságua na frustração, na mentira, a oração do fariseu. Gente, fariseu, ele era a grande expressão de santidade. Aquele que vivia para fazer a coisa certa. Ele coloca como exemplo da oração que se perde, a oração do fariseu. E o exemplo da oração que é ouvida e que traz paz ao coração, o publicano, que era um maldito, funcionário público corrupto, que desviava dinheiro, maldito para os judeus, era a encarnação da maldade. E é esse que encontra Deus. Então Jesus queria mesmo era provocar, para mostrar que o processo da oração e do culto não tem absolutamente nenhuma relação com fazer a coisa certa, mas em tornar-se certo diante de si mesmo, em se encontrar com a verdade, não de cumprir a verdade, mas de experimentar a verdade. E o texto diz que o fariseu sobe ao monte para orar, sobe também um publicano, e o fariseu ora, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esses pecadores, e aponta para o publicano. Porque eu guardo o sábado, eu jejuo, eu dou o dízimo. Literalmente é isso que Jesus diz que ele fala. E aí Deus rejeita a oração do fariseu. Mas o publicano, quando vai orar, diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Para Jesus, o publicano desce do monte justificado. A palavra é muito legal. Justificado. Justificado é alguém que não tem mais nem menos. É o que é. Não tem mais nem menos. É o que é. É o justo. Não é o que cumpre a regra. É o que não promete aquilo que não vai cumprir. E aquele que não nega a sua própria realidade. O publicano é esse. Porque, veja, a gente pode pensar em verdade de duas maneiras. A gente pode pensar a verdade como um conceito, não é? Eu tenho o conceito do que é, a exata expressão da realidade. Então, a verdade conceitual, doutrinária, teológica. Ou a verdade como posse, como algo que me dá superioridade e que exclui o outro. Era a verdade do fariseu. A verdade do fariseu era mais um jogo de poder, era mais uma questão de posse e de exclusividade do que de encontro consigo, do que da sua própria realidade. Mas para Jesus, e também para a tradição judaica, verdade não é o que eu sei de Deus, até porque eu nunca sei de Deus. Nunca sei. Deus está para além do que eu posso dizer, expressar. As minhas palavras não dão conta. Então, para a tradição judaica, a verdade não é a doutrina certa. A verdade ela é existencial. Como é que no Salmo 119,
o salmista diz a respeito da lei do Senhor. Ele diz: guardei a tua lei, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Percebe? É encarnação, é dentro, é o que está aqui dentro. É o que eu sei de mim, nem mais nem menos. Também o salmista vai dizer no Salmo 119 que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E finalmente Jesus. Para Jesus, a verdade não é o que eu sei, é quem eu sou. A verdade não é uma questão de o quê. Não é a verdade da minha religião. Eu tenho a verdade e você não tem. Eu tenho uma verdade, portanto você está no inferno. Para Jesus isso não faz o menor sentido. Para Jesus a verdade é quem você é. Você é a verdade. E quando Cristo fala da verdade, essa expressão foi usada, inclusive, manipulada recentemente. Essa expressão foi muito manipulada recentemente na política e usada pela chamada ultradireita, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E para essa chamada ultradireita, os supremacistas brancos e assim por diante, a liberdade é a liberdade de agredir, é a liberdade de excluir, é a liberdade de matar, é a liberdade de se colocar acima do outro, não é? Mas não foi isso que Jesus falou. Quando ele fala da verdade, ele está dizendo o seguinte: a verdade é quem eu sou. Eu sou a verdade. Você é a verdade. A verdade, ela está dentro de você. A oração, ela não pretende outra coisa. E eu termino com uma frase que é o tema do sermão de Søren Kierkegaard. Ele, nos chamados sermões edificantes, tem um sermão que ele diz assim: a verdade, ou melhor, a pureza é desejar uma única coisa. Pois eu quero afirmar para você que a oração é não desejar outra coisa além da sua verdade. Como é libertador você não precisar parecer quem você não é. Como é libertador você não precisar esconder a sua verdade. Fingir que é mais forte do que é. Fingir que é mais bondoso do que você realmente é. Fingir que é mais verdadeiro do que você realmente é. A verdade que a oração me conduz, e é uma experiência, porque ao orar eu me conecto com Deus e Deus em mim me revela quem sou, e isso não é motivo de julgamento, de condenação, mas de serenidade, porque esse que eu sou em Deus é tudo que Deus mais ama em mim. Eu quero convidar você para nós encerrarmos esse tempo de reflexão cantando, fazendo da canção que o Felipe agora vai nos conduzir uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Assim a gente vai encerrando essa celebração, com essa reflexão que chega ao nosso coração para isso, para a gente descobrir quem se é. E descobrindo quem se é, a gente possa enxergar beleza, a gente possa enxergar coragem existencial e a gente possa enxergar que podemos trilhar um caminho com leveza. Obrigado, pastor Elianai, obrigado, Felipe, obrigado você. E olha, cuidado, hein? Cuidado com o carnaval. Muita moderação, mas também divirta-se. É isso. Que a paz de Jesus possa iluminar o teu coração e os teus passos durante esses dias. Domingo que vem, culto presencial, às 10 da manhã, na Santos Dumont 779, no Meridional Center, onde nós nos reunimos agora, e às 18 horas aqui, no online, no nosso YouTube, youtube.com/Fortaleza. Divulga, faz, compartilha tudo isso que a gente é para outros corações, para outras pessoas. Um beijo para ti, Deus abençoe.